Provérbios 3, versículo 5. Assim vai dizer a palavra do Senhor para mim e para você essa noite. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Amém? O irmão pode se assentar? Eu queria falar com os irmãos, né? Conversar com os irmãos essa noite, conversar sobre confiança, né? O tema dessa mensagem é: se não confiarmos no Senhor, teremos muitos problemas. Eu tenho vivido uma época em minha vida que eu tenho experimentado de viver na confiança do Senhor. E como diz, tem uma canção que eu gosto muito que diz: depender é como viver perigosamente. Mas é preciso acreditar e confiar naquilo que o Senhor nos diz. Confiar no Senhor é como viver perigosamente. A gente não tem garantia que não seja a nossa fé. E eu percebi que eu tinha muita dificuldade em confiar no Senhor. Não sei se é o caso dos irmãos, mas eu queria compartilhar aqui um pedacinho da palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado comigo. Eu vou pedir que os irmãos me deem essa oportunidade. Amém? Se eu não aprender a confiar no Senhor, terei muitos problemas. E por quê? Eu percebi, pessoal, que a maioria dos problemas que nós temos, eles são oriundos da não confiança no Senhor. Eu percebi que a maioria das armadilhas que o inimigo colocava diante de mim e que eu caía, eram provenientes da minha falta de confiança no Senhor. E falta de confiança no Senhor, naquilo que o Senhor é e naquilo que Ele é capaz de fazer. Quando não confiarmos no Senhor, fatalmente teremos muitos problemas. E assim como nós lemos aqui no versículo 5, né, de Provérbios 3, aqui a Bíblia vai nos dar um comando, né? Vai nos dizer o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. E como é que é confiar no Senhor de todo o nosso coração? É confiar sem nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. E não se apoia em seu próprio entendimento. Significa isso: não seja aos teus olhos sábio. Não se apoia no teu próprio entendimento. E isso é um desafio. E que desafio é esse? O desafio de sabermos que, embora a nossa alma nos impulsiona a decidir aquilo que é melhor para nós, devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Isso é fácil, pessoal? Se fosse fácil, nós não precisaríamos do Senhor. Não é verdade? Eu vivo em conflito, às vezes, com a minha alma, né? Porque, na maioria das vezes, a nossa alma está nos dizendo: vai pela esquerda. Obrigado, meu irmão. Na maioria das vezes, a nossa alma vai nos dizer: vai para a esquerda. E o Senhor vai nos dizer: vai para a direita. Na maioria das vezes, nós não vamos enxergar degraus, mas vamos saber que devemos subir uma escada. A nossa alma vai nos dizer: não tem degraus, você não é capaz de subir. Mas o Senhor vai nos dizer: primeiro você dá um passo e depois eu ponho o degrau. Na maioria das vezes, confiar no Senhor vai ser como viver perigosamente. Porque a única garantia que teremos é a nossa fé, é o nosso relacionamento com Deus. E se não confiarmos no Senhor, teremos problemas, porque a maioria dos desafios que teremos, não vamos conseguir rompê-los, não vamos conseguir avançar. Então, pessoal, eu vou pedir para os irmãos aí abrirem a Bíblia de vocês em Salmos. Eu marquei aqui. Salmo 42. Eu queria ler com os irmãos esse salmo que exemplifica um pouquinho daquilo que eu estou dizendo. Salmo 42, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: como a corça
anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, meus irmãos? Eu poderia parar de pregar aqui. Poderia parar de falar aqui. Eu creio que esse salmo é muito rico de informações, e são informações precisas para que nós possamos aprender a confiar no Senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre elas agora, meus irmãos. Vocês percebem que o salmista aqui, ele parece triste, não parece? Mas ainda que ele esteja triste e ele assuma isso, ele não perdeu a esperança. Ele sabe que ele deve esperar em Deus, porque o Senhor é o Salvador dele. E por isso que nós devemos confiar ao Senhor. Mas ele fala aqui, no versículo 1, meus irmãos, ele fala assim, ó: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E numa leitura bem simples desse versículo, a gente não pega as riquezas dessas palavras com aquilo que ele quis expressar ao Senhor aqui. Ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes. Quantos de vocês, quantos de nós conheciam a corça? Quem é que sabe o que uma corça faz? Eu não sei, né? Mas eu sei de uma coisa: a corça é um animal ágil e veloz e é da família dos cervídeos, né? É como se fosse um cervo, né? E é um animal muito gracioso e ela é frequentemente associada à busca por Deus e à sede espiritual. Os irmãos sabem por quê? Creio que não, eu também não sabia. A corça, ela sente muita sede. Os irmãos vão ver que vai mudar todo o sentido do texto. A corça é um animal que sente muita sede. E ela tem essa necessidade de beber muita água. Por quê? Porque quando ela não bebe água, quando não tem um nível de água muito elevado no corpo da corça, o corpo desse animal ele começa a exalar um cheiro. E a pele dela fica toda ressecada. E ela sente muitas dores. Ela começa a exalar um odor que chama a atenção dos predadores que estão por perto. Para melhorar isso, com o seu olfato apurado, a corça é um animal que tem um olfato muito apurado, logo as corças acham águas puras e se banham e bebem ansiosamente para se livrarem das dores e também do risco de serem comidas por outros animais, por serem presas, né? Virarem presas dos seus predadores. Então, pessoal, a corça é um animal que tem um olfato apurado, ela consegue sentir o cheiro das águas, mesmo que as águas estejam encobertas por terra. E quando elas acham, o interessante é que não é qualquer água, elas buscam água da nascente, água pura. E eles são animais ágeis. Quando eles acham essas águas, esses animais eles correm, as corças eles correm, e eles são velozes, né? E são ágeis, e eles correm para essas águas, né? Então, pessoal, a gente pode aqui se comparar, porque o salmista está fazendo aqui uma analogia, ele está dizendo assim como a corça anseia por águas correntes, não são qualquer águas. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma anseia por ti. Assim como essa corça,
Ela busca água porque ela sabe que ela precisa disso para sobreviver. Ela busca isso de uma forma desenfreada. A minha alma anseia por ti, Senhor. A minha alma anseia por ti, Senhor. E é isso que ele está dizendo. E ele diz, a minha alma tem sede de Deus, vírgula, do Deus vivo. Meus irmãos, quando ele diz, a minha alma, ela tem sede de Deus e do Deus vivo, ele está sendo bem específico. Talvez nós precisemos ser como a corça. Entender que se nós, assim como a corça anseia por águas, porque ela precisa das águas correntes para sobreviver, nós precisamos do Senhor, porque nós precisamos dele para sobreviver. Nós não devemos esperar que as coisas estejam num nível que nos aflija a ponto de nós corrermos para a direção do Senhor por desespero. Tem um autor que chama John Brevet. Eu gosto dele. E ele diz uma frase que eu gosto muito, que diz assim, Deus não responde às necessidades, Deus responde à fé. Então, pessoal, que nós não deixemos as coisas chegar num nível onde nós fiquemos desesperados. E que nós possamos confiar no Senhor. Porque assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E no 2 ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele é específico. Do Deus vivo. Aí você vai falar assim, Roger, você está dizendo que existe outro Deus? Não. Mas às vezes, meus irmãos, por não confiar no Senhor, a gente cria deuses na nossa cabeça, no nosso coração. A gente cria deuses que agrade aos nossos anseios, agrade a nossa alma. Quer ver um exemplo? Outro dia eu atendi no escritório uma pessoa e eu entendi, né? Eu entendi que ela foi me procurar porque ela tinha sido demitida e o empregador dela, ele não pagou nada a ela, né? E disse para ela procurar os seus direitos, né? Então ela estava desesperada. E quando ela chegou até mim, ela foi indicada por uma amiga minha, né? E ela chegou até mim muito nervosa mesmo. E ela era cristã, e ela falou assim, poxa, meu irmão, preciso que você me ajude. Eu falei, vou te ajudar, mas olha só, você vai ter que esperar, porque o judiciário, infelizmente, assim, a gente não pode contar com o tempo. Você tem que esquecer isso, infelizmente. Ah, mas tá bom, passou, a gente fez, só que ela me procurou no recesso. Eu disse para ela que o tribunal ia fechar e ela ficou, assim, pareceu entender. E ela disse assim, nossa, foi muito bom, foi resposta de oração, porque eu estou me sentindo melhor e Deus me mandou aqui. Aquelas conversas, né? Os irmãos já sabem, né? E aí eu achei bacana, né? E fui para casa e passou o recesso, voltei. E aí, no dia que terminou o recesso, eu disse para ela que quando ia terminar, eu vi que tinha várias ligações dessa irmã no meu celular. Várias. Eu atendi. Eu disse para ela, olha, eu estou num hospital, estou fazendo um exame, e você vai ter que me esperar. Ela, não, eu preciso agora, porque eu estou assim, eu preciso agora. Eu falei, minha irmã, calma, não é assim, eu não vou conseguir mudar a sua situação de uma hora para outra, né? Explicando para ela, então, não, assim, você não está me ajudando, isso aqui, não foi de Deus você. Aí eu pergunto para mim, ora, mas eu era de Deus no início. Mas eu não sou de Deus agora. O que mudou? Será que esse Deus que ela conhece é um Deus temperamental, impaciente? Não, porque isso não combina com os atributos do Senhor que ele nos ensina na palavra dele. O que aconteceu? Infelizmente, pela ansiedade, e é totalmente compreensível que ela esteja sentindo, pela ansiedade dessa irmã, ela criou um Deus no coração dela que não existe. E a gente começa a adaptar os atributos de Deus aos nossos anseios, à nossa personalidade de humano. Só que o Senhor não cabe. Não cabe aí. Deus não muda. Ele é Deus. E ponto. Então, meus irmãos, aqui ele é bem específico. Ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Ou seja, esse Deus que a palavra diz que é, do Deus vivo. Esse Deus que criou o céu e a terra. Esse Deus que vem se revelando de gerações em gerações. Amém? Então, meus irmãos, ele é bem específico, como eu disse aqui, né? E ele diz a minha alma. E o que seria a minha alma, meus irmãos? O que é alma? Onde fica guardado? Em qual parte do nosso corpo está a nossa alma? Porque a gente não vê, né? Eu creio que nós somos seres tricotômicos, ou seja, divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. E a nossa alma é a parte que sente as emoções, que raciocina, que tem vontade, que interpreta a experiência física do corpo, né? A alma é aquilo que faz de você você, é a sua personalidade, né? O seu jeito, né? A alma tem a ver com a criatividade e a inteligência, as emoções e as decisões, né? Então, o que o salmista está dizendo para a gente aqui, ó? A minha alma, ou seja, o centro das minhas emoções, ele anseia por ti, ó Deus. Não é qualquer Deus, é o Deus vivo. A minha alma toda, ela está uma bagunça, porque eu estou triste. Mas ela anseia por ti. Ela quer, ela busca o Senhor. E o que é ansiar? Eu fui procurar no dicionário. Ansiar significa almejar, ambicionar, anelar, apetecer, aspirar, cobiçar, desejar, esperar, perseguir, pretender, querer e suspirar. Todos esses verbos são sinônimos de ansiar. Mas eu prefiro um aqui que diz perseguir. Então é como se o salmista estivesse dizendo para a gente o seguinte: a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele diz: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Meus irmãos, onde está o seu Deus quando você está aflito? Onde está o seu Deus quando você está em apuros? Onde está o seu Deus quando você não vê saída? Onde está o seu Deus quando você está tão ansioso a ponto do seu corpo físico responder à sua ansiedade? Onde está o teu Deus quando você está depressivo, quando ninguém te entende, quando a tristeza tomou conta de você, como o salmista está nos dizendo aqui? Onde está o seu Deus? Você sabe a resposta? A Bíblia diz que o Senhor está no mesmo lugar, no controle de todas as coisas. Mas só que a nossa ansiedade, a nossa falta de confiança, ela vai impedir que nós nos lembremos disso. Ela vai impedir que o Senhor tome um lugar nos nossos corações. E que lugar é esse? O lugar onde Ele deve estar, dominando todo o nosso coração. Porque a ansiedade que nós sentimos, meus irmãos, e aqui eu não estou falando de uma ansiedade natural. Todos nós somos ansiosos, eu estava ansioso. Todos nós somos ansiosos. Isso é natural. Mas eu estou falando daquela ansiedade que nos impede de louvar ao Senhor, que nos impede de adorar o Senhor em meio às adversidades. Aquela ansiedade, aquela tristeza, às vezes, que nos impede de confiar no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não aprender a confiar no Senhor, você não vai conseguir se relacionar com Ele. Porque se você não aprender a confiar no Senhor, você não vai conseguir orar. Porque você não vai confiar que aquele pela qual você está pedindo é capaz de fazer o que você está pedindo. Se você não confiar no Senhor, você não vai dizimar. Porque você vai acreditar que vai faltar para você.
Talvez você fale, olha, eu estou cheio de dívida aqui, meu dinheiro não está dando. Você vai falar assim, Deus não vai se aborrecer. Se esse mês eu não dizimar, você está criando um Deus que não existe. Porque o ordenamento do Senhor, ele não muda de acordo com as nossas necessidades. Muito pelo contrário. As circunstâncias mudam de acordo com aquilo que o Senhor nos diz. Então, meus irmãos, onde está o nosso Deus? Ele pergunta. E às vezes nós somos bombardeados com esses pensamentos, né? Somos atacados com pensamentos assim, olha, você não é crente porque você está passando por essa crise financeira, né? Você não é crente porque os seus filhos não são convertidos. Porque você vai para a igreja, o seu filho ou sua filha não vai, está no mundo. Você não é crente, né? Deve ter algum problema contigo. Se você não é crente, porque você está sofrendo com depressão, porque você precisa tomar remédio, você precisa tomar remédio para ansiedade, porque você precisa tomar remédio para dormir, você não é crente, né? Esses pensamentos, e às vezes, meus irmãos, eu vou falar isso com muito temor no Senhor, às vezes o inimigo usa a boca de pessoas para nos dizer coisas muito duras. Coisas muito duras que às vezes nos magoam, nos machucam. E às vezes pessoas próximas a nós. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não receba palavras que não sejam palavras provenientes do Senhor. Que não seja aquilo que o Senhor fale na sua palavra. Esteja sempre com a palavra do Senhor no seu coração e na sua mente para rebater essas setas que eu creio que vêm de Satanás. Você não é convertido, né? Porque você tem sofrido tanto. Talvez os irmãos aqui já tenham sido acometidos de pensamentos como esse, ou tenham ouvido perguntas assim. Eu digo para vocês, meus irmãos, é um erro muito grave nós acreditarmos que em Cristo Jesus nossa vida vai ser de acordo com o que nós achamos que é bom. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem tribulações, sem aflições. Jesus nunca nos prometeu isso. Isso foi o que implantaram na nossa cabeça. Implantaram na nossa cabeça que estar na presença do Senhor significa ausência de adversidade, ausência de dificuldade. Às vezes, a ausência de aflições. Mas Jesus não disse, ao contrário disso, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus promete companhia nas aflições, companhia na dor. Promete que ainda que tudo esteja ruim fora, você vai sentir paz dentro, que é a paz que excede a todo o entendimento. E é essa paz que o mundo busca e não acha. Porque essa paz só Jesus é capaz de dar. Essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa pública muito famosa e ela dizia, no aniversário dela, ela dizia, olha, eu estou feliz, eu estou muito feliz, vocês vieram comemorar meu aniversário, mas eu sinto um vazio dentro de mim, eu assistindo o vídeo, é Jesus, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Se eu tivesse próximo dela, eu tinha falado, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Por quê, meus irmãos? O mundo pode nos dar dinheiro, pode nos dar fama, mas ele não pode nos dar a paz que Deus nos dá. A paz que o Senhor nos dá, ele não pode nos dar. Olha, meus irmãos, essa vida abundante, que uma vida alheia a problemas, eu digo para você com muito temor no Senhor, essa vida não existe, tá? Mentiram para você. Nós vamos ter tribulações sim. E eu digo para os irmãos, né, que esses pensamentos não condizem com a palavra de Deus. Nós vamos enfrentar dificuldades sim, mas vamos enfrentar essas dificuldades na companhia do Senhor. E para isso nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a caminhar do Senhor. Nós não precisamos ter medo do desafio. Nós precisamos é saber se o Senhor vai ou não vai conosco nesse desafio. Como a oração de Moisés, Moisés disse, Senhor, se tu não fores comigo, não me envies. Ele não estava preocupado com quem ele ia enfrentar. Ele estava preocupado se o Senhor ia com ele.
Meus irmãos, grandes homens de Deus, não confiaram no Senhor e pagaram um preço alto. Abraão, a Bíblia chama ele de pai da fé, duvidou quando o Senhor disse que ele ia ser pai. A mulher de Abraão também duvidou. E por isso, pediu a Abraão que dormisse com a sua serva, para que Abraão não morresse sem descendência. E os irmãos sabem o problema que houve depois. Amém? Elias era um grande homem de Deus e eu sou muito fã de Elias. Elias era um grande homem de Deus. Eu sou muito fã porque eu costumo dizer que Elias tinha o WhatsApp de Deus. Porque Elias orava e aquilo acontecia na hora. Elias, embora tenha visto grande manifestação do poder do Senhor, Elias tinha medo de Jezabel. E se escondia e fugia dela. Eu creio que Judas não foi um grande homem de Deus, mas Judas não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, ele roubava do alforje das doações. E por isso ele foi impelido, foi impelido a trair Jesus. Se nós não confiarmos no Senhor, eu poderia aqui ficar dando exemplos a noite toda, mas se nós não confiarmos no Senhor, meus irmãos, vamos pagar um preço altíssimo. Eu conheço muitas pessoas que não confiam no Senhor e pagam preços altos por isso. Pessoas que se afundam nos vícios, porque não confiam no Senhor. Se afundam nos vícios para esquecer problemas. Às vezes se afundam nos vícios para aplacar uma ansiedade, um vazio que tem dentro delas, porque elas não confiam que o Senhor é capaz. Eu conheço também pessoas que adulteram, porque não confiam que o Senhor é capaz de mudar um relacionamento que está aparentemente perdido. Eu conheço pessoas que furtam, que roubam, porque não confiam que o Senhor é Pai. E pode nos dar mais daquilo que pensamos ou imaginamos, que cuida de nós. Então, se eu e você não aprendermos a confiar no Senhor, vamos ter uma vida muito difícil. E o tempo que nós congregamos aqui, o tempo que nós caminhamos com o Senhor, e nada vai nos ajudar se nós não confiarmos no Senhor. Seremos cristãos? Sim. Viremos à igreja? Sim. Mas vamos criar um personagem. Um personagem que cumpre todos os ritos, mas não experimenta daquilo que o Senhor tem para nos dar. Geralmente não tem testemunhos do Senhor para contar. Porque o relacionamento com o Senhor não é baseado na confiança. Lembra que eu disse no início? Confiar no Senhor é como viver perigosamente. Não vamos ter garantias, a não ser a nossa fé. Porém, primeiro nós devemos colocar o pé, para depois Deus colocar o chão. Assim deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Então, meus irmãos, esses pensamentos, assim como diz aqui o salmista, onde está o seu Deus? Eles nos assolam e às vezes nos maltratam. E impede que nós confiemos no Senhor, né? E às vezes a gente se pergunta assim, ora, mas e se eu confiar no Senhor e cair? Porque nem sempre a minha vontade, nem sempre o meu porto seguro, nem sempre aquilo que eu entendo como bom para mim, vai de acordo com a palavra de Deus, vai de acordo com aquilo que Deus quer. E talvez possa vir a pergunta, e se eu cair? E se eu cair? E se não acontecer aquilo que eu estava esperando? Né? E se não acontecer aquilo que eu esperava? Aquilo que eu tenho pedido? E se Deus não ouviu minha oração? E se a resposta de Deus for não? Eu costumo dizer, meus irmãos, que Deus ele tem 3 formas de responder a nossa oração. Né? Sim, não e ainda não.
Só que às vezes a gente pensa que o não e o ainda não do Senhor são coisas ruins. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Os irmãos entendem? A nossa ansiedade sempre vai ser antagônica à palavra do Senhor. Vai ser sempre uma luta. E eu creio, meus irmãos, que toda ansiedade nasce de uma luta interna dentro de nós, entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Entre aquilo que a gente quer e aquilo que Deus quer, que a gente nem sempre sabe. Daí nasce toda a ansiedade. Eu lembro que ano passado, na época da política, né? A gente viveu tempos sombrios, né? Enfim. Mas eu orava ao Senhor e pedia, porque aquilo estava tão claro para mim, o que estava acontecendo, eu julgava tão claro, que eu falava assim, eu não sei como as outras pessoas não estão conseguindo enxergar isso. E eu orava, Senhor, faz justiça. Mas eu esquecia que quando eu pedia justiça para os outros, o Senhor fazia justiça para mim também. Eu falava, Senhor, faz justiça, porque não é possível isso está acontecendo. E aí, meus irmãos, aquilo que eu temia aconteceu. E aquilo me causou uma ansiedade, mas muito grande. Eu falava, o que vai ser de mim? O que vai ser? O que será que Deus esqueceu de nós? Até que a palavra do Senhor vem a mim, o Senhor continua no controle de tudo. O Senhor não precisa de homens no poder, o Senhor não está sujeito a nenhuma dessas coisas. Acalma o teu coração, porque o que você acha que é bom, nem sempre é. Você precisa confiar em mim. Você precisa confiar que eu sou Deus e eu estou no controle de todas as coisas. E eu ainda respondo a oração do crente. Então, meus irmãos, e se eu cair? E se você cair? E se a gente cair? Eu queria convidar os irmãos a abrirem no livro de Salmo, em Salmo 37. Salmo 37, nós vamos ler o 23 e 25, versículo 23 e 25. Do 23 ao 25. E se eu cair? O que acontece? Eu creio que se nós cairmos, a mão do Senhor nos levantará. E não sou eu que estou dizendo. Olha o que diz. Salmo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. E se nós cairmos, a mão do Senhor nos levantará. A mão do Senhor nos sustentará. Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar que é o Senhor que está nos guiando. E a mão dele nos sustentará. Às vezes, confiar no Senhor vai nos levar a chorar. Eu não posso chegar aqui e prometer a você que a vontade do Senhor não vai te levar a lugares que às vezes vai te fazer chorar. Às vezes, a vontade do Senhor vai te levar a lugares que você vai ter que fazer concessão. Você vai ter que abrir mão. Às vezes, a vontade de Deus vai levar a você a se posicionar e vai doer, você vai chorar. Às vezes acontece comigo. E às vezes a gente fica assim, né? Mas eu não quero. A gente não quer sair da zona de conforto. Eu digo para você o seguinte, meu irmão. O Senhor fechou portas para mim no passado. E graças a Deus, porque se as portas que o Senhor fechou no passado não fossem fechadas, eu não estaria aqui hoje com os irmãos. Graças a Deus que eu chorei no passado, mas naquele momento eu não compreendia. Naquele momento eu não compreendia, mas para que o Senhor fizesse de mim um homem capaz de ouvir a sua voz, ele precisou fechar portas. Ele precisou tirar coisas do meu caminho, coisas que eu gostava. Ele precisou me afastar de pessoas que eu gostava. Ele precisou refazer relacionamentos. Ele precisou reordenar a minha vida. E eu chorei, porque doeu. E eu digo para você, meu irmão, não acabou.
Servir ao Senhor vai nos custar tudo. E se você não estiver disposto a abrir mão, olha, meu irmão, vai ser difícil. Como diz também a canção, vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você. Mas eu sei que devo acreditar e confiar. Porque eu sei que você sempre estará ao meu lado. Quem conhece essa canção? Ministério Zoe, né? Aquieta minha alma. Nossa, como essa canção fala no meu coração. Então, meus irmãos, e se eu chorar? Eu não quero chorar. E se eu chorar? Tem promessa do Senhor para você. Apocalipse diz assim, versículo 4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Amém? E se eu chorar? O Senhor enxugará do meu rosto toda lágrima, porque eu confio no Senhor. Ele é o meu Deus. Nada pode me separar do amor dele. Eu confio no amor do Senhor por mim. Eu confio no amor do Deus que deu seu único filho em meu lugar. Mesmo antes de eu o conhecer. Eu confio no Senhor. E para finalizar, meus irmãos, eu queria voltar aqui no 42, no versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o turbilhão de emoções que o salmista aqui estava sentindo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Eu creio que isso acontece conosco a todo momento, a todo instante. A nossa alma, que é uma coisa, está uma confusão de emoções dentro de nós. Uma confusão de emoções. Medo, ansiedade, angústia, alegria às vezes, tristeza. Um turbilhão de emoções. Mas aqui está o Senhor, o mesmo, imutável. Aquele que nunca falha, dizendo as mesmas coisas. E eu creio que é isso que o salmista estava experimentando. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive. Há 15 dias atrás eu precisei passar por um teste físico, né? E foi um desafio para mim, porque é um teste físico muito rigoroso, né? Eu tive que me preparar meses antes, né? E tive que preparar meu corpo, né? Eu tinha que correr uma distância considerável, né? Num período de tempo. E eu treinei, estava bem, treinando, e eu estava com muito medo de me lesionar. E porque o teste foi muito intenso, né? Então, poucas pessoas foram aprovadas nesse teste. Graças a Deus eu fui um deles, né? Os irmãos oraram por mim. Aproveito a oportunidade para agradecer aos irmãos as orações e creio que foi o Senhor que me sustentou, né? Mas era um teste que, assim, era muito importante para mim, né? E no momento que eu fui submetido a esse teste, eu estava muito nervoso, porque passa muita coisa na nossa cabeça. E eu creio que é isso aqui que o salmista estava sentindo, num turbilhão de emoções. A gente passa, e se eu não conseguir? E se eu me machucar? E se eu cair? E começa a vir aquele turbilhão de perguntas, de coisa, enfim. E eu comecei a correr, dei início na prova, e eu costumo correr de cabeça baixa, olhando assim para 1 metro, né? Por quê? Quando eu olho para onde eu tenho que chegar, eu vejo que falta muito tempo, eu fico ansioso. E aí o meu subconsciente fala assim, você precisa correr mais rápido. E aí eu vou, obedeço o meu subconsciente e quebro, porque a gente fica cansado, né?
ficou ofegante. Então, a gente precisa correr com estratégia. Então, os instrutores sempre falavam, olha, a gente precisa correr com estratégia, E dominar a nossa mente é um desafio. Porque o nosso corpo vai fazer quase tudo que a mente acredita que nós podemos fazer. Mas convencer a mente não é fácil. Então eu comecei a prova e estava olhando para baixo. Né? Eu tirei uma foto, vou pedir para o pessoal já separando a foto, mas não coloca ainda não, né? Só para separar aí. Eu estava correndo olhando para baixo, né? E o rapaz que estava correndo na minha frente quebrou. Eu disse, eu desisto. E aí aquele pensamento ficou maior. Você vai desistir também, você vai quebrar, você vai desistir, melhor desistir agora. Você vai passar vergonha, para agora. Aí eu falei, não vou parar. E ficou aquela guerra dentro de mim. E aí, meus irmãos, mais uns 400 metros na frente, outro na minha frente quebrou. E eu ultrapassei. E aí, aquela ideia, que era um pensamento assim, você vai quebrar, você vai desistir, você não vai passar, ele começou a ficar maior. Começou a ficar grande. E a nossa mente, ela já vai nos dando justificativa para o fracasso. Vai falando assim, cara, não tem nada a ver não, todo mundo fracassa, olha lá, ó, um monte de gente fracassando, você vai ser só mais um, tá tudo bem, vão vir outras oportunidades, né? E você já vai aceitando aquilo. E nesse momento, e aí que entra, meus irmãos, é imprescindível que nós estejamos debaixo de oração e buscando ao Senhor quando estivermos passando por desafios, porque o Senhor Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Eu corria, meus irmãos, e vinha aquela voz no meu coração, não era audível, mas eu compreendia, dizendo assim, levanta a cabeça, olha para frente. E eu falava assim, não vou olhar para frente, vou ficar ansioso. E aquela voz foi ficando mais alta. E eu levantei a cabeça. E na pista que eu estava correndo, eu vi uma estátua que não parecia que ela não estava lá quando eu cheguei, mas ela sempre esteve lá. Eu queria que os irmãos projetassem. Eu tirei uma foto, porque eu falei, eu vou tirar uma foto porque ninguém vai acreditar quando eu disser. Dá para os irmãos verem? Aqui, ó, tem uma estátua, escrito fé. E naquele momento o Senhor falou assim, você precisa ter fé, você precisa acreditar. E os versículos, né? A palavra de Deus começou a vir no meu coração e começou a me encher de fé. E veio para mim o versículo de Romanos 8:28 que diz, nada, é porque eu embaralho as versões, né? Nada pode me separar do amor de Deus. Não, a versão que... Não, minto, perdão, meus irmãos, veio Josué. Palavra de Deus para Josué. Seja forte e corajoso. Não temas, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu estou aqui, estou com você, você vai conseguir. E aquilo, eu fui pensando naquilo, e quando eu terminei de pensar, o avaliador apitou, acabou a prova. Eu nem percebi. Eu fiz o melhor tempo, eu nem fazia esse tempo nos treinos, meus irmãos. E assim, foi necessário confiar no Senhor. E não foi fácil. Não foi fácil. Foi necessário confiar naquilo que o Senhor estava me dizendo naquele momento. Por quê? Porque a minha mente estava dizendo que isso é coisa da sua cabeça, né? Mas não era, era a voz do Senhor, eu creio por fé. Era a voz do Senhor me dizendo, olha, eu estou aqui, nada mudou. Nada mudou, eu estou aqui. Nada mudou. Nada mudou. Então, meus irmãos, o salmista diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Aí embaixo ele diz, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que você está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Espere no Senhor. Põe a tua esperança no Senhor. Faça de tudo para confiar no Senhor. Invista tempo para que você aprenda a confiar no Senhor. Ainda que você não esteja vendo. Creia. Confie. O Senhor é o Deus que não muda. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Deus.
O mesmo Deus que se revela a Moisés na sarça ardente diz: eu sou o que sou. Eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou aquele que te acolhe, aquele que te ama, aquele que te salva, aquele que te resgata, aquele que te guarda, aquele que te renova, aquele que te faz ver coisas novas, te traz um ânimo novo, aquele que faz você voar alto como águia, aquele que faz você andar e não se cansar, aquele que traz mudança ao que não tem mais mudança, aquele que abre portas onde não há portas, aquele que faz possível aquilo que a ti é impossível. Eu sou o mesmo. E nós precisamos aprender a confiar nesse Deus, confiar naquilo que Ele pode fazer por nós. Amém, meus irmãos? Eu vou ficar muito satisfeito se a palavra de Deus que a gente viu aqui, ela ecoar no seu coração, no meu coração, durante toda essa semana, e se possa se lembrar, nós precisamos confiar no Senhor, confiar naquilo que Ele tem para nós. Meus irmãos, nós temos visto tantos irmãos, tantos colegas, tantas pessoas sucumbirem. Temos vivido um tempo de tanta ansiedade. Temos vivido um tempo onde as pessoas precisam tanto de Jesus. Precisam tanto de uma palavra. São carentes de Jesus. Elas precisam só de uma palavra. De falar assim: cara, Jesus te ama. Jesus te ama. Para com isso. Pensa bem, Jesus ama você. Jesus quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. E eu fico pensando, gente, Jesus é pregado de graça. Por que essas pessoas têm procurado em fontes que não matam sua sede? Por que essas pessoas têm procurado aquilo que não preenche o vazio que há nelas? Por quê? Que nós que estamos aqui não sejamos vítimas disso. Que nós possamos aprender a confiar no Senhor. Confiar naquilo que Ele tem para nós. O Senhor é o mesmo. Ainda que aos nossos olhos o nosso barco pareça que está a naufragar. Ainda que Jesus pareça estar dormindo no nosso barco. Ainda assim, devemos confiar no Senhor. Amém, meus irmãos? Queria pedir aos irmãos para ficar em pé. Vou chamar aqui o pastor, né, para finalizar. E agradecer ao Senhor, né, por essa noite, por esse culto. Amém?